Olá, pessoal. Sou o professor Dalton Cunha, professor de História aqui do QG do Enem, e vim aqui para falar com vocês algumas questões importantes, aí, algumas dicas para você pensar na sua prova do Enem, lembrando que nós estamos aí há 10 dias da prova. Então, é super importante que você atente para alguns detalhes. O primeiro deles, eu acho que o mais importante deles, é você ter consciência de que você não vai fazer necessariamente, ainda que isso possa aparecer nas questões da prova, né? Você não vai fazer uma prova de história, como você não vai fazer uma prova de geografia, você vai fazer uma prova de ciências humanas e suas tecnologias. Então, o primeiro ponto importante é você saber dialogar o tempo todo com essas disciplinas que compõem o campo das ciências humanas. E não é só história e geografia não, tá? Você que de repente já pegou e já deu uma olhadinha nas provas anteriores, sabe que eventualmente você tem uma questão ali de filosofia, você precisa de conceitos da sociologia, você vai precisar de conceitos da antropologia. Aí você vai dizer assim, mas Dalton, peraí que agora eu fiquei nervoso. Eu estou há 10 dias da prova e você me falou de antropologia e de filosofia. Como é que é isso? Calma. Tem um outro detalhe que é super importante. Além dessa necessidade que você vai ter de dialogar as matérias o tempo todo, esse princípio que marca muito hoje a prova do Enem, a chamada interdisciplinaridade, você não pode esquecer que tão importante quanto você saber sobre os assuntos que vão cair na prova, e é sempre uma preocupação do aluno, né? Professor, o que vai cair? O que eu tenho que estudar mais para a prova? É importante que você perceba que o Enem não tem um padrão. Você tem um histórico aí de alguns últimos anos que sinalizam para alguns tópicos da matéria, mas o assunto mesmo não é tão fácil de você conseguir mapear. E aí é que entra a importância de você entender que é relevante pra caramba que você saiba as habilidades e as competências que fazem parte da prova e que vão estar na prova, que vão ser cobradas de você na prova. Por exemplo, eu preciso que você domine bastante a questão de matar uma questão, né, conseguir acertar uma questão a partir da interpretação do que a questão oferece para você. Então, preste atenção nisso, que isso é super importante. Por que as questões do Enem elas têm, eventualmente, textos muito longos, né? Por que ela, às vezes, fica muito cansativa para você? Porque a resposta da questão está ali. Ela não necessariamente está no conteúdo que você está levando, claro. Se você leva esse conteúdo, ele vai se somar, vai ser mais fácil você identificar o que a questão está querendo passar para você em termos de informação com aquele texto, com aquela imagem, com aquela fotografia, com aquela charge, e aí fica mais fácil de você mapear a questão. Então, a capacidade interpretativa que você tem que ter dos subsídios que a questão vai te oferecer é um ponto estratégico muito importante para o teu sucesso na prova. Um outro detalhe ligado diretamente a isso. Tá? Você tem um determinado assunto que está sendo contemplado por um texto, beleza? Você sabe do que se trata porque eventualmente você estudou bastante aquele assunto. Só que as informações elas estão conflitando. Aquilo que você estudou, aquilo que muitas vezes você viu aqui nas nossas aulas no QG do Enem, não está aparecendo e o texto está abordando um determinado tema e indo por um outro caminho. O que fazer? Será que o que o Dalton me disse nas aulas do QG está errado? Não, cara. Isso é uma ciência humana. E aí entra uma habilidade que vai ser frequentemente cobrada de você na prova. A capacidade que você vai ter que ter de entender que, diante de um determinado objeto de análise, eu posso ter múltiplas interpretações. Isso aqui é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Então, os subsídios que a questão te der, é em cima deles que você vai trabalhar. Ainda que você não precise usar todo o arcabouço de informações que você está levando para a prova. Beleza? Isso é muito importante. Temas. Como é que a gente pode pensar em temas aí? Eu costumo dizer, vai cair Era Vargas, cai Segundo Reinado, cai ditadura, cai Primeira Guerra Mundial. Não é por aí que você tem que pensar em relação ao Enem. Tá? Você tem que pensar justamente nessas competências e habilidades que eu venho frisando bastante. Por exemplo, é muito importante que você tenha domínio sobre o conceito de formação de Estado Nacional. O que é isso? Tal? Tem absolutismo? Pode ser. Mas eu posso também pensar na construção do Estado brasileiro, que começa a partir de um processo de independência e falando ali do primeiro reinado. Eu posso pensar na consolidação desse Estado a partir de um segundo reinado. Eu posso pensar num outro conceito muito importante que aparece com muita frequência, a ideia de cidadania.
E aí, nossa, você tem uma infinidade de assuntos que podem aparecer. Eu posso pensar em cidadania dizendo para você que ela era negada aos escravos. Eu posso falar de cidadania pensando, ainda que já que a gente está falando aqui da pegada dos negros, eu posso pensar na cidadania que era negada aos negros nos Estados Unidos, pelo menos até os anos 50, 60, quando começaram aqueles movimentos sociais lá, que acabaram dando a igualdade de direitos civis aos negros ali no governo Kennedy. Eu posso pensar em cidadania discutindo com você, por exemplo, a questão do voto, fazendo você lembrar que, por exemplo, em 1821, na primeira Constituição Republicana, o voto não era mais censitário, mas era o voto aberto, né? As mulheres não votavam, o que facilitava a ação coronelista nos currais eleitorais. Posso, por outro lado, dizer para você que houve um avanço no conceito de cidadania quando Vargas permite o voto feminino e quando a Constituição de 88 permite o voto dos analfabetos. Então, olha só, num tópico, olha quantos assuntos podem aparecer para você. E aí, pensando em cidadania, eu também sugiro que você trabalhe um pouquinho a questão de formação das identidades nacionais, nacionalismo, né? O que é o nacionalismo? E aí, de novo, eu posso pensar numa série de questões. Como é que se forma a identidade nacional no Brasil, por exemplo? Eu tenho um esforço disso acontecendo no segundo reinado, lá com Pedro II, lá na primeira fase do movimento no romantismo, primeira fase, olha aí, eu interdisciplinando aqui, batendo na porta da literatura, né? Eu posso pensar no romantismo, eu posso pensar na criação do Colégio Pedro II, eu posso pensar na criação do IHGB. Eu tenho uma série de manifestações ali que tentam forjar essa identidade nacional. Posso ir por um outro lado falando aí que a construção da identidade nacional brasileira, por exemplo, durante muito tempo teve um viés racista, desprezando a presença do negro. Posso pensar, por outro lado, que a construção da ideia de uma democracia racial baseada na valorização da mestiçagem, ela vai acontecer na década de 30 a partir de toda uma política cultural do governo Vargas. Percebe? Então a gente tem, o movimento modernista também busca aí essa ruptura com os padrões estéticos europeus e a criação de um modelo, de uma produção artística tipicamente nacional. Posso pensar, inclusive, falando aí de identidades, numa questão que envolve um assunto que está muito em pauta agora, a crise da imigração, quer dizer, a ideia de que o nacionalismo, ele antropologicamente significa que você constrói um conjunto de tópicos comuns a você e a um grupo ao qual você pertence, né? E você tem, na verdade, o outro. A identidade, ela está ali caminhando lado a lado com a alteridade, né? Então, o brasileiro é o samba, o argentino é o tango. São apenas diferentes, mas essas diferenças elas podem assumir feições exageradas e extremadas, e aí você percebe todo um viés xenofóbico, onde eu não me considero diferente do outro, eu me considero superior ao outro. E aí eu posso pensar na crise da imigração contemporânea, eu te jogo para o nazismo na perspectiva xenofóbica e antissemita de Adolf Hitler. Então veja, a gente tem uma infinidade de assuntos para trabalhar. Não fica com a sua cabeça pensando em, eu vou estudar isso aqui, porque isso aqui... Não. Pensa nos assuntos. E a partir desses assuntos, passeie pelas habilidades e pelas competências do Enem. Aí o teu sucesso é garantido. Beleza? Boa sorte. Não esquece, faltam 10 dias. Agora é foco total, hein? Arrebenta lá. Um abraço.